Bom, agora eu tô no Wi-Fi. Agora essa porcaria não vai cair. Porque se depender do 3G e do 4G, esse lixo desse sistema de telefonia brasileiro regulado pela porcaria da Anatel, nós não fazemos mais nada da vida. A própria telefonia celular, não tô nem falando de internet, já tá um lixo desgraçado, né? Bom, esse vídeo aqui é pra falar de pirataria. A sugestão do tema, eu fiz um concurso e aquele que sugeriu o tema pirataria foi o Rafael Como é que era o nome dele? Chernaev, uma coisa assim. Mas aqui está, Rafael, sua continência. Apresentar. Muito bem. Então agora tem um telespectador. A pirataria é mais um daqueles eufemismos de esquerda. Da mesma forma que a esquerda fala palavras bonitinhas para se referir a barbáries, eles também usam palavras feias para se referir a atos legítimos, a coisas boas. Então, por exemplo, o separatismo, que é uma coisa maravilhosa, a soberania individual, eles chamam de separatismo. Parece que as pessoas vão se separar e nunca mais vão se falar. Parece briguinha de casal. E não é o fato. A boa política econômica eles chamam de austeridade. E uma atividade legítima de comércio, eles chamam de pirataria. Não faz sentido. Porque pirataria, historicamente falando, é roubo de carga. É isso que os piratas faziam da vida. Aí existiram também os corsários. Os corsários eram a mesma coisa que piratas. Só que eles estavam a serviço de bandidos ainda piores, que eram os bandidos governamentais. Então essa, basicamente, é a diferença entre um corsário e um pirata. Seja como for, os dois são ladrões. O corsário trabalha para um ladrão ainda mais profissional, que é o ladrão governamental, que sempre foi o pior ladrão que existiu. Hoje em dia, nós também temos corsários, que são ladrões, piratas que trabalham para o governo. Quem são eles? São aqueles putos que ficam no aeroporto roubando carga, que mandam as pessoas abrirem as malas, pegam as cargas, roubam e dão para os políticos. Esses são corsários. Esses sim estão muito próximos da pirataria, não o, entre aspas, pirata. O que um pirata faz? Ele vende um produto que o governo não deixa ele vender. E não é uma simples questão de contrabando. O contrabando também é uma atividade legítima, certo? Mas a diferença entre o contrabando e a pirataria é que a pirataria supostamente infringe a legislação de propriedade intelectual, a PI. Não há nenhum problema nisso. Porque, como se diz na musiquinha, Copiar não é roubar. Se eu copio, você ainda tem. eu não vou cantar essa musiquinha aqui, né? Então copiar não é roubar. Eu tenho o meu direito de pegar um CD na minha casa, gravar um filme, uma música e vender esse objeto físico para as outras pessoas. Se eu copiar a música, se eu copiar o filme, você não vai deixar de ter a sua música e seu filme. Eu não te subtraí nada, eu só acrescentei algo para a sociedade. Então a pirataria não é crime. Contrabando tampouco. Porque o governo não tem direito de definir se vender isso ou vender aquilo é crime arbitrariamente. Eu vendo o que eu quiser. Se o governo não deixa eu praticar esse comércio, ele é o pirata. Ele é o corsário. Então a pirataria está autorizada. Mas aí as pessoas falam, bom, mas se tiver pirataria não vai ter inovação. Alguns vão dizer, mentira. Vai ter muito mais. Ao longo da história isso se comprovou. Porque à medida que as pessoas podem copiar e vender, primeiro, elas estão fazendo propaganda, certo? Segundo, nós eliminamos um problema de escassez física. O que é escasso é a criatividade das pessoas para ter novas ideias. Felizmente, com as copiadoras, nós eliminamos o problema da escassez dos dados fisicamente. Então todos os recursos que serão vertidos para o setor de música, de filme, vão ser canalizados para a geração de ideia, para pagar aqueles que têm as ideias, os criadores, os autores. Porque o problema de reproduzir os dados fisicamente foi resolvido pela própria pirataria. Isso é muito simples de fazer, é só ver o crowdfunding, é só ver o merchandising. Existem milhões de maneiras de recompensar os criadores das ideias. E se o mercado for liberado, se a pirataria, né, for permitida, se não existir mais patente, não existir mais copyright, o mercado vai achar inúmeras formas de remunerar esses criadores de ideias, como já está achando e como já achou ao longo da história, certo? Então é só você fazer um estudo comparativo, por exemplo, da Alemanha. Anne Hawaj entrou, beijo pra você. É só você fazer um estudo comparativo, por exemplo, entre a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha teve uma revolução industrial mais tarde do que a Inglaterra. A Inglaterra já estava em plena revolução industrial quando a Alemanha estava começando. A Alemanha só começou depois de tomar um couro na Batalha de Jena contra Napoleão.
E aí fizeram algumas reformas ali. Mas o fato é que a Alemanha teve muito mais produção intelectual do que a Inglaterra. Por quê? Porque na Alemanha não existia copyrights. Então na Alemanha as editoras de livros técnicos tinham vários esquemas para ganhar dinheiro, colecionadores, avisavam o comprador primeiro, faziam capas de colecionadores e assim por diante. Enquanto na Inglaterra tinha essa frescura de patente. O resultado é que os títulos de livros na Alemanha eram em maior número e os autores ganhavam mais dinheiro, porque todos os recursos iam para eles. Então é simples, a pirataria ela ajuda a criação, ela faz propaganda da criação. É só você ver o filme Tropa de Elite, o filme mais pirateado de todos os tempos. Você acha que alguém deixou de ir ver no cinema? O pessoal tava louco para ver, o pessoal quis ver de novo. O pessoal poderia, por exemplo, ter um esquema de pagar o criador da ideia e receber algum brinde, receber algum tipo de rifa. Ia chover dinheiro na mão dos caras. Agora, quando existe legislação de propriedade intelectual, todo esse dinheiro vai para as gravadoras monopolistas que concentram o mercado. O consumidor paga mais caro e o criador das ideias ganha muito menos do que ele poderia ganhar. Você não pode reproduzir, então menos gente tem acesso às ideias desse cara. É uma merda. Então a pirataria tem que ser liberada. Bom, mudando de assunto. Alguém aí citou que vai dar merda por causa do isolacionismo do Trump. Cara, não gosto do Trump, já falei aqui. Ele tem a grande vantagem de não ser a Hillary. Agora, o isolacionismo do Trump é uma das melhores coisas que ele pode fazer. A porcaria dos Estados Unidos, do Império Maçônico da Estadounidense, tem 900 fucking bases militares espalhadas pelo mundo. Que merda é essa, cara? Isso traz insegurança para os Estados Unidos. Ninguém gosta de ter uma base militar estrangeira no seu solo. Isso só está gerando ressentimento. E eles não estão protegendo os Estados Unidos. Eu vi um caso emblemático. O soldado americano foi lutar na puta que pariu estão. E a irmã do soldado que morava com ele ficou sozinha em casa. Entraram os estupradores e estupraram a moça. Então a moça escreveu, né, bem cinicamente: o meu irmão está me defendendo lá no Iraque. Por isso que eu fui estuprada. Porque não tinha ninguém aqui em casa para me defender. Se isso vale para essa família, isso vale para o resto. O que as porra das 900 bases militares estão fazendo lá fora? É claro que, sendo as forças armadas estatais, é até melhor que elas estejam lá fora do que agredindo o próprio povo americano. Mas não faz o menor sentido pegar os recursos que o povo americano poderia usar para ter as suas próprias milícias e sustentar um bando de vagabundos em bases ultramarinas que só estão arranjando encrenca lá fora para depois trazer terrorista para dentro. Então a melhor coisa que o Trump pode fazer, além de abolir totalmente as forças armadas estatais, é trazer esses vagabundos de volta e parar de gastar dinheiro com esses putos. Quem já falava em uma política isolacionista é o John Quincy Adams. Ele falava que não faz o menor sentido os Estados Unidos se meter a sair por aí sendo a polícia do mundo, atraindo animosidade. Porque com isso, além de trazer animosidade, os Estados Unidos vai mexer em equilíbrios delicados de poder que existem no resto do mundo e criar monstros e alimentar esses monstros. E é claro que os políticos, diferente do que todo mundo pensa, liberaleco, democrata, eles não representam porra nenhuma do povo. Eles representam os próprios interesses. Vamos parar com essa frescura de representa. Representa a puta que pariu. Você se autorrepresenta, você não tem que ser representado por ninguém. E o político também não te representa. Então o político vai fazer acordo com os terroristas, vai vender arma com os terroristas, foda-se a nação americana, e aí o político vai morar lá num lugar isolado lá do Oregon e você vai tomar no cu nos atentados. Então basicamente essa é a política intervencionista. A política intervencionista é a preferida do Partido Democrata. Eles causaram praticamente todas as guerras nas quais os Estados Unidos se meteu. Eles armaram o ISIS. E agora o Trump vai falar, não, chega dessa porra, vocês vão defender aqui o território, se alguém invadir aqui, acabou. Mas a esquerda é tão filha da puta que elas conseguem fazer o Trump ficar mal na fita. Quer dizer, o Trump quer fazer paz com o Putin, quer parar de dar uma de polícia do mundo, quer defender só o seu território, e ele é o culpado. É ele que vai fazer as guerras. A Hillary ia fazer a Terceira Guerra Mundial, cara. Mas não, o Trump é que é um bosta, o Trump é que vai tomar no cu. Ou que outro assunto podia falar aqui? Eu pensei em falar também daquele caso do traficante e do policial lá que passou no programa de TV. Mas acho que eu já falei no outro vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse caso, eu já vou ter que ir embora, que eu tenho que voltar pro escritório aqui. É só um comentário bobo, mano. Sim, eu já terminei essa merda dessa faculdade. Anne Hawage sempre muito simpática.
Aqui o Jonas Treschank comenta o seguinte: até que enfim levantaram a questão da pirataria. Conheço um cara que ganha vida vendendo DVD pirata e já foi preso 2 vezes. Teve que pagar fiança e hoje vende DVD na rua ainda, só que ele tem que pagar a propina para os policiais. É só para isso que serve essa legislação anti-pirataria. Serve para encarecer os custos de operação dessas pessoas pobres que poderiam ter uma oportunidade de emprego divulgando criações musicais, criações cinematográficas. Isso geraria emprego para essa galera aí. Mas não, o Estado tem que ir lá arrancar a casquinha deles, né? É proibido trabalhar. André Ferreira, protestante é a puta que te pariu, seu filho da puta, seu heregezinho de merda. Eu não vou ficar respondendo provocação aqui. Jarley Sassi pergunta se eu salvaria o policial ou o traficante. Eu já respondi isso no outro vídeo, mas eu posso falar de novo. Não vamos pensar em policial e traficante pelo seguinte: o policial é estatal, o traficante pode ser só um comerciante. Imagina, o policial que bateu em Jesus ou Jesus, quem eu preferia salvar, né? O policial norte-coreano ou o traficante de comida? Então essa pergunta é um pouco capciosa. Para todos os efeitos, ao invés de policial e traficante, vamos pensar assim: um policial privado está levemente ferido e um estuprador está gravemente ferido. Agora nós temos uma regra clara aqui: um policial privado legítimo e um estuprador, que é uma das piores raças que existem. O estuprador está gravemente ferido. O que eu faria? Eu ficaria rindo da cara do estuprador, deixaria ele morrer, ou torturaria ele ainda mais. E óbvio que eu salvaria o policial privado. Por quê? Porque nós temos que fazer julgamentos morais, nós não podemos terceirizar julgamento moral. Tem um monte de retardado mental, igual aquele imbecil, daquele lixo humano do Felipe Neto. A cara dele me dá nojo, cara. A cara dele me dá vontade de vomitar. Olha! Palhaço de merda. Aí ele fala: o médico não é juiz. Não, o médico é juiz sim. Todos nós somos juízes. Todos nós fazemos julgamentos morais o tempo inteiro. E quando nós deixamos de fazer julgamentos morais, alguém vai fazer por nós. Então, se nós deixarmos todas as decisões morais na mão dos juízes, nós teremos uma ditadura judiciária, como está tendo a do STF agora. Então, o médico, ele não está lá para salvar vidas igual um robô. Ele não é uma maquininha de salvar vidas. Ele é um ser humano antes de tudo. Ele tem um dever moral acima de tudo. Ele tem o dom de salvar a vida, mas nem sempre ele tem que usar esse dom. Ele não tem que usar esse dom para salvar um estuprador, muito menos se isso implicar em não cuidar de um policial privado levemente ferido. Se o policial precisar matar, ele vai matar. É assim os médicos militares, por exemplo. Um médico está lá para salvar vidas, sim, mas ele também pode dar uma palestra sobre geografia. Qual o problema? Não, médico não é professor de geografia, médico só salva vidas. Esse é o argumento dos retardados. E o mais importante é que nós aprendamos a fazer julgamentos morais. Senão você vai deixar tudo na mão dos juízes? Os juízes estão lá por quê? Quem colocou aqueles juízes lá? É porque, se fosse para fazer o certo, alguém fez um julgamento moral, privadamente, como indivíduo, para aceitar que aqueles caras fossem juízes, se fosse um judiciário privado, né? Então o julgamento moral nunca pode sair do indivíduo. Por que o Felipe Neto fala então que médico não é juiz? Vá merda. Então, se eu fosse médico e chegasse um estuprador todo ensanguentado lá, e eu não tivesse mais ninguém para salvar, eu tava vagabundando lá, tava no meu consultório vagabundando, chegou o estuprador, filho, foda-se, cara, morre estuprador do caralho. Ninguém mandou você estuprar, seu filho da puta. Então é isso que eu faria. Renan Vieira pergunta: por que a moral é absoluta e o PNA não? O PNA não é absoluto porque a moral é absoluta. Você não pode ter dois absolutos, senão um dos dois não é. E por que basear a moral somente no cristianismo? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a minha religião. E é óbvio que eu acredito que a minha religião é certa. Se você perguntar pra mim qual é a religião certa, é o cristianismo. Senão eu não seria cristão, cara. Agora, posso te convencer disso fazendo apologética. Não é esse o objetivo do vídeo. Leonardo Mendes pergunta: você acredita que o Trump pode acabar ou diminuir o Fed? Não. O Trump não vai mexer nisso. Sabe por quê? Porque o Trump tem uma filha muito gata, chamada Ivanka. Nem eu, nem o Trump vamos querer que a Ivanka morra. E qualquer um que tentar mexer no Fed vai morrer. Igual o John Kennedy morreu. O John Kennedy morreu porque ele tentou mexer nisso. Então o Trump, ele realmente vai frear, não que ele vai frear, mas ele vai fazer com que o avanço do progressismo não seja tão rápido quanto seria com a Hillary. É a mesma merda, cara. É política, não pode se iludir também. Ah, o Trump vai salvar os Estados Unidos, make America great again, é o caralho. É mais um político de merda.
E ele não vai mexer no Fed porque senão ele morre, cara, só por isso. Só tem um jeito de acabar com o Fed. É a população pegar em armas e matar todo mundo do Fed. Entrar lá dentro do Fed com submetralhadoras e matar todo mundo. Claro que não a faxineira do copeira, né? Mas você chega lá dentro, os banqueiros todos, os políticos todos, os burocratas, tu mata, cara, mata, é inseto, dedetiza aquela porra, joga uma bomba lá e constrói qualquer merda, ele constrói um stand de tiro, foda-se o que você vai fazer lá, acaba com essa merda na porrada. O Fed é maligno, cara, os caras têm parte com o Satanás, cara. Schweizer William pergunta como é que funcionaria o incentivo à pesquisa e à produção sem PI. Justamente, se você acaba com o problema da reprodução dos dados, da reprodução da informação, que não é escassa, mas o Estado impõe uma escassez artificial com essa legislação, toda a demanda das pessoas por produtos intelectuais, ciência, música, arte, vai ser canalizada para pagar o criador de informação, o cientista, o músico, o artista. Porque é deles que nós precisamos. Imagina o seguinte, alguém inventa uma máquina que replica a porra toda. Você consegue mirar a maquininha numa mesa e fazer uma mesa igualzinha. Você consegue mirar a maquininha numa cadeira e fazer uma cadeira igualzinha. Bom, nós acabamos com o problema da escassez de madeira. Você consegue fazer mesas e cadeiras à la vontade. Não precisa mais de fábrica, não precisa mais de caminhão para transportar, é uma maravilha. Para onde iriam os recursos da sociedade? Iriam para os designers de mesa e cadeira. Então você ia ter uma variedade muito maior de mesas e cadeiras. Porque você acabou com todo o problema da produção física delas. Nós não podemos fazer isso com mesas e cadeiras, mas nós podemos fazer isso com informação digital, com letras no papel. E é muito simples. As pessoas vão pagar os autores para escrever as peças, as obras, os livros. Eles vão ser remunerados de várias formas. Muitas. Existe o crowdfunding, por exemplo. Existem as editoras que vão revender os livros nos lugares mais convenientes para a população, que vão, diante da infinidade de títulos que ia ter, você ia ter um problema de filtragem da informação. Aqueles que vendem esse serviço de filtragem, por exemplo, listas de livros recomendados, teriam que ter alguma coisa para vender. E eles fariam parcerias para pagar os autores, por exemplo. Alguns seriam os pioneiros nisso. Eles seriam os primeiros sites ou lojas a receber o material desse autor, certo? Eles pagariam por esse pioneirismo, o autor ia ganhar dinheiro assim, ia ter merchan. Os doadores poderiam ter alguma vantagem dentro do livro, eles poderiam ganhar material de merchandising, eles poderiam ter o nome citado no livro. Outra coisa, vocês já pensaram o seguinte, a pirataria custa. Você precisa pegar um CD, você precisa comprar os CDs, aí você precisa de tempo para gravar o CD. No livre mercado, esse custo não compensa, cara. Compensa mais você pagar 1 centavo pro autor do que você comprar um CD e ter o saco de piratear ele, revender. É uma puta rolê, cara. Compensa mais você dar grana direto pro autor pagar o bagulho. Simplesmente acontecer isso no mercado. Pensa o seguinte, Netflix. Você paga 15 pila o Netflix. Aí tem uma porrada de filme lá. Se você for dividir os 15 pila que você paga por mês, ou 20 pila, pelo número de filmes que tem lá, e você não assiste a maioria, você chega à conclusão de que você está dando 0,00 centavos pro diretor e o produtor do filme que você realmente gosta. Imagina se não houvesse propriedade intelectual e você tirasse um intermediário que é o Netflix, você dá a grana direto pro maluco. Em vez de 20 pila por mês, cara, você assiste 12 filmes por mês e dá R$1 para cada. Pronto, o produtor ganhou mais e você viu e você pagou menos. Você só tira o intermediário. A API só serve para enriquecer intermediários inúteis. Bom, espero ter respondido a pergunta. Pedro Henrique Cantareira, o que você pensa sobre a homossexualidade? Cara, essa pergunta é capciosa. Não é o natural. O homem foi feito para gostar de mulher e a mulher foi feita para gostar de homem. Agora, o homossexual é um ser humano, ele tem todos os direitos que os outros seres humanos também têm. A igreja os acolhe, ele merece todos os sacramentos da igreja, problema nenhum, só que a relação homossexual é pecado, cara. Tô falando a verdade pra vocês. Aí o Danilo pergunta do Martim Lutero, esse filho da puta. Martim Lutero era um verme, desonesto, assassino, estatista e provavelmente tá no inferno. A Beata Serafina Michele, caramba que barulho, mano. A Beata Serafina Michele viu ele no inferno, numa visão.
André Ferreira, a Igreja Católica, o único passado obscuro da Igreja Católica é quando os primeiros cristãos católicos, obviamente, estavam dentro de cavernas, fugindo da perseguição romana, e mesmo assim nós sobrevivemos e estamos aqui. Tá? E como disse Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, o protestantismo é uma nuvem negra que está passando, mas vai passar. Um dia essa heresia vai sumir. Bom, já vou acabando aqui. Chico Neto pergunta da teonomia, isso aí é piração protestante, não concordo com isso. Eles não consideram as mudanças, não é mudança, né? A nova aliança veio para reforçar o Antigo Testamento, mas eles não conseguem entender as contingências da coisa. Eduardo Mombelli, o que você acha do Rafael Lima do Ideias Radicais? É uma boa via de informação libertária? Olha, ele é um excelente divulgador de muitas das ideias. Ele tem um volume excelente de vídeos, fala de vários assuntos, é dedicado, mas ele não é profundo o suficiente e muitas vezes ele comete erros de rigor. Então toma cuidado que ele não é rigoroso. Ele não é o que você vai encontrar de mais radical. Ele é muito bom para divulgar, para introduzir a pessoa, ele sabe falar com as pessoas, coisa que eu não sei, eu xingo. Eu tenho ideias radicais demais que assustam as pessoas, só que eu tenho que falar a verdade. É como o Rothbard disse. Se não for os radicais para defender o radicalismo, quem vai defender o radicalismo que é o correto, cara? O correto é ser radical, intransigente. Eu acho que os dois são necessários, mas claro, erros nunca são justificáveis. Os erros de rigor dele não são justificáveis. Também não é justificável o meu erro de fazer tão pouco material. O pessoal não sabe falar sem gritar. Ivan Carlos Almeida pergunta: como destruir os bancos centrais? Cara, tem vários jeitos. Tem a munição guiada JDAM, tem o buzeiro autopropulsado. Tem vários jeitos de destruir o Banco Central, mas só tem um jeito no final. Poder de fogo externo. Mira a sua bazuca no Banco Central e atira, mata. Cara, é inimigo, não tem segredo. Pessoal, eu vou sair daqui, os caras estão gritando. Mas não tem segredo, cara. Como é que você destrói o PCC? Você mata o PCC. Como é que você destrói o ISIS? Joga uma bomba no ISIS. O Banco Central é a mesma merda, quer ser um inimigo. O pessoal não entende que o Banco Central não é uma instituição da sociedade, do cacete. O Banco Central é inimigo, é alemão. Tem que matar, mano. Cara, esquece essa porra aí. O Trump não vai abolir o Fed porque ele não é louco, cara. Ele tem amor à própria vida. Se ele tentar abolir o Fed, ele morre. Já falei. O Vitor Ferrelberg, ele faz uma pergunta bem legal aqui. Como é que eu posso ler a respeito de cidades? Cara, os livros do Hans Hoppe tem várias referências muito boas sobre cidade. Pirene, tem vários caras bons. Mas você pode começar... Caramba, tem pão de queijo ali. Mas tô de regime, já era. Tem vários autores bons. Por exemplo... Cara, vou te passar... Manda um inbox pra mim que eu te passo uma lista enorme. Jane Jacobs é bom. É que ela é meio esquerdona às vezes. Mas ela critica muito o planejamento urbano central. É boa. Jane Jacobs, The Anti-Planner. Quando dizem que a pirataria causa desemprego e prejuízos à economia, cara, ela elimina empregos desnecessários. O emprego não é bom sozinho. O emprego é bom se ele for produtivo. Se ele for artificial, ele está tirando produtividade econômica. E o que as pessoas querem não é emprego, é prosperidade. Se você tira produtividade, você está matando a prosperidade, que é o que as pessoas querem. Porra. Esse é argumento de keynesiano, né? Aloysio Leal, por que alguém gastaria dinheiro para inventar um remédio se podem fazer genérico? Pelo seguinte, as pessoas demandam remédios. Você não pode ficar sem remédio. O cara vai ter que vender, certo? Agora, o que compensa mais? Vamos usar um pouco de teoria dos jogos aqui. Compensa mais você não investir nada e não ganhar nada, ou você explorar a oportunidade de lucro no mercado, mesmo sabendo que alguém vai copiar. Então você pode juntar várias empresas do setor e fazer esse remédio ganhando em escala, sendo que os potenciais copiadores teriam que primeiro montar todo o aparato de fabricação desse remédio para depois competir com você e sem o ganho em escala. Quer dizer, o cara já sai perdendo logo no começo. E aí você tem a vantagem do pioneiro. O pioneiro já abocanha boa parte do market share e assim por diante. Ele vai abocanhar todo o mercado nesse setor, os médicos vão receitar o remédio desse laboratório pioneiro e pronto. Outra coisa,
As seguradoras de saúde podem financiar isso. As pessoas vão fazer seguro-saúde. Eu não quero ficar doente. Se eu ficar doente, você vai ter que me indenizar. Pô, é agora, preciso de remédio. As seguradoras falam, pelo amor de Deus, inventa um remédio, cara. Elas vão financiar os laboratórios de 1000 maneiras. O que você não pode é fazer essa maldade, essa sacanagem de ter patente de medicamento. Puta que pariu. Tem gente morrendo, porra. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Ah, eu vim pegar um certificado aqui. E aí, você tá gravando um vídeo falando que a gente morrendo? É, tô gravando um vídeo contra a propriedade intelectual. Quer dar um oi aqui? Não. Oi. Essa é minha amiga, Estela, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Oh, bem lembrado aí, secessão da Escócia. Nossa, eu vou bater nesse André Ferreira, sério. Vou bater nesse cara. Eu acho que TL, né, Leonardo Boff, esse tipo de coisa me irrita mais do que protestante. Bom, vamos terminar o vídeo. Ó, você viu, Felipe? Você viu minhas amigas como são bonitas? Não sou fraco não, o pessoal olha pra minha cara aqui e não dá nada. Por que você não começa a dar cursos no YouTube cobrando pelo acesso? Bom, eu não sei como é que lida com a parte técnica desse bagulho. Não tenho a menor ideia. Mas se alguém souber, quiser me ajudar, nós podemos fazer uma parceria. Eu adoraria dar aulas e cobrar acesso, como se fosse aqueles cursos do Olavo de Carvalho, do Padre Paulo Ricardo. Seria louco, seria louco. O Ivan Carlos Almeida, ele pergunta o seguinte: o que você diz para uma pessoa que fala, você é ANCAP, então vai para a Somália? O que tem a ver o cu com as calças, cara? A Somália é ANCAP? Quer dizer que aqueles líderes de clãs guerreiros leram Rothbard e Hoppe? Vai tomar no cu um cara que fala isso. Sério. O que aconteceu na Somália? O regime lá do Barré caiu, vários confrontos ali, e surgiram vários chefes de clãs guerreiros. Esses chefes de clãs não têm absolutamente nada de anarcocapitalistas. Eles são usurpadores, eles são bandidos, eles são piratas. Piratas de verdade, não é o carinha que vende CD na 25 de março, não. Pirata que assalta navio. Já viram aquele filme Capitão Phillip? Então é aquilo. E o Oceano Índico hoje é o mais perigoso do mundo, o comércio marítimo com essa disputa. Agora, como é que esses caras tiveram sucesso? Porque a porra da ONU financiava os caras. A ONU dava dinheiro e armas para os bandidos, para os chefes de clã guerreiro, para os caudilhos. Mas, como não existia governo central e todo o aparato regulatório do governo central da ditadura do Barré caiu, houve um grande avanço na Somália em vários setores, no setor de infraestrutura, no setor de telecom, no setor de tratamento de água. A Somália se desenvolveu brutalmente durante o período em que o governo central caiu, apesar dos chefes de clã praticando seus crimes, apesar da ONU enchendo o saco. Infelizmente agora voltou o governo central. Mas no vácuo de poder que teve em vários setores sem regulação, eles se desenvolveram mais do que no resto do mundo. A telecom somaliana é a melhor da África. Anny, só o fato de você existir e você mandar suas mensagens, seus coraçõezinhos, já é um agradecimento maior que eu posso receber aqui, Anny. Isso é um amor. Eduardo Mombelli, qual sociedade ou grupo étnico simpatiza com as ideias libertárias? Não dá para definir um grupo étnico. Sociedade? Olha, não sei. Eu acho que depende da cultura local. Então, e depende do setor também. Então, você pega um país como o Brasil. O brasileiro tem uma mentalidade anticapitalista maldita. Sabe aquela mentalidade anticapitalista que o Mises fala? Puta que pariu, cara. O Brasil tem muito disso. Por que o Brasil não afunda, então? O Brasil não afunda por causa de duas coisas. Igreja Católica. O brasileiro é devoto. O brasileiro vai lá para Aparecida carregando uma cruz. Eu vi uma foto linda, o peregrino na estrada com uma cruz, indo para Aparecida. Aquilo não deixa o Brasil cair. A hora que a coisa aperta, o povo se volta para Maria. Que não entra ideologia de gênero, que não entra aborto, essas merdas. O STF está tentando, mas não vai conseguir também, porque nós estamos mobilizados contra isso.
E a outra coisa que salva o Brasil é o jeitinho. Você chega nos Estados Unidos, os caras querem cumprir a regrinha de merda deles, por mais que isso foda a população. Aqui não, aqui nós damos um jeitinho, o cara é meu parça, o cara é corintiano. Então isso salva o Brasil. Como dizia o Rothbard, isso é o lubrificante das engrenagens do comércio. Então o brasileiro ele tende ao libertarianismo nesses dois sentidos, né? Ele é contra a imposição do progressismo por causa da religião, ele dá um jeitinho ali por causa da corruptância. Agora, você vai falar em privatizar a educação e saúde, aí o brasileiro é o mais comunista do mundo, né? Então depende da sociedade. Eu não tenho estudos regionais suficientes para afirmar qualquer coisa além disso. Eu fiz vários vídeos aí, Matheus Reis, sobre a merda que eles estão fazendo no STF. Anne, você nem precisa pagar mensalidade. Você é tão linda que você vai ser nossa garota propaganda. Não, eu falei de Corinthians aqui, mas eu sou São Paulino, viu? Só pra deixar claro. Pena que vocês não viram que a câmera tá pra cá, viu? Gatinha. Bom, vou terminar o vídeo. Danilo Valadares pergunta sobre a islamização da Europa. Sim, novas cruzadas são necessárias. A Europa tem salvação? Depende. Em Portugal até tem, porque assim como o brasileiro tem salvação por ser devoto de Aparecida, Portugal é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ali tem salvação. A França, vamos ver se Nossa Senhora de Lourdes dá um jeito neles, né? Parece que a Le Pen tem alguma chance aí o ano que vem. Não que ela vá resolver grande coisa também. Mas é isso, eu vou terminando aqui. Muita pergunta aí. Abraço.